Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 45 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Com fortes rajadas de vento e chuva temporal causa destruição nas zonas norte e oeste da cidade. Temer defende fórum de inteligência do BRICS para combate ao terrorismo. Xi Jinping anuncia 500 milhões de yuans para plano de cooperação intra-BRICS. Câmara pretende votar meta fiscal e regularização tributária até a quarta-feira. Ásia em alerta. Coreia do Norte planeja novo teste com míssil, diz governo sul-coreano. Estados Unidos prometem resposta esmagadora se Coreia do Norte insistir com ameaças. Conselho de Segurança da ONU se reúne esta segunda para avaliar teste nuclear. Seleção brasileira tem desembarque tumultuado em Barranquilha. Londrina elimina Cruzeiro e decide Primeira Liga com o Atlético Mineiro. Bandido de 17 anos é morto após tentar tomar motocicleta de policial no Novo Israel. Acidentes envolvendo motocicletas deixam 3 mortos. Nesta madrugada, homem morreu após choque com poste na Max Teixeira. Na Manuel Urbano, jovem de 18 anos perdeu a vida em colisão entre 2 motos e outro em alta velocidade morreu ao colidir com cerca de arame farpado. Agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 47 minutos. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 74% de umidade no ar e com 26 graus de temperatura. A máxima prevista é de 36 graus Celsius. O Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros. Ontem choveu muito com fortes rajadas de vento nas zonas norte e oeste. Os ventos no momento estão calmos com 2 km/h de velocidade. Segunda-feira, 4 de setembro, é o do 147º dia do ano. Faltam 118 para acabar 2017. É dia de Santa Rosália. No judaísmo comemora-se o dia da criação. Com um grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem boa visibilidade e opera sem restrições para pousos e decolagem. Datas e fatos. Registros da história. 1781, Fundação de Los Angeles com o nome de El Pueblo de Nuestra Senhora la Reina de Los Angeles de Porciúncula. 1842, casamento de Pedro II do Brasil com a princesa Teresa Cristina Maria de Bourbon. 1871 é proclamada a República Francesa. 1882, Thomas Edison acende pela primeira vez na central de eletricidade a iluminação elétrica comercial. 1930, a cidade da Paraíba passa a chamar-se João Pessoa. 1998, criado o site de pesquisas Google. 2016, morre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá é canonizada pelo Papa Francisco. Agora 5 horas e 49 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Uma chuva no início da tarde de ontem resultou em várias ocorrências nas zonas norte e oeste de Manaus. No conjunto Viver Melhor, casas e comércios foram destilhados e fios de alta tensão caíram nas ruas. No bairro Tarumã, uma árvore caiu e derrubou postes e ninguém ficou ferido. Segundo a Eletrobras, no Viver Melhor, houve queda de energia. Por conta da chuva, o alimentador da área apresentou problema. Pellegrini, chuva de verão, temporal também de verão e muito pânico. Bom dia.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, temporal aí, muita chuva, muito vento em áreas isoladas da cidade. Teve partes da cidade, Paulo, que não teve sequer um pingo d'água e nem sequer também um pouco de vento, um tanto mais forte. Foi bem tranquilo em alguns bairros. Já na zona norte e na zona oeste da cidade, principalmente ali, aquela área ali da Barreira, a área do Viver Melhor, o negócio não foi fácil. Teve blocos lá de apartamentos que ficaram aí completamente destelhados, Paulo. O vento foi muito forte, levando o telhado lá do conjunto Viver Melhor. Muitos telhados voaram e a população naturalmente que ficou em pânico com a chuva forte e a ventania que durou cerca de 15 minutos, Pelegrini. Pois é, Paulo, nessa área do Viver Melhor, como nós estamos comentando, até a feira que fica lá no bairro, foi completamente levada, a parede de madeira, né, que eles fizeram a feira, telhados, lonas, tudo foi levado, bem como o telhado que você já colocou. Você imagina o pânico das pessoas ver um bloco totalmente destelhado, levado com toda a infraestrutura de ferro das telhas também, sendo levado pelo vento. Realmente foi de assustar, foi de amedrontar as pessoas lá do conjunto Viver Melhor. A semana começa com alguns feriados. Já amanhã é dia 5, proclamação do Amazonas, e depois temos no dia 7 de setembro a proclamação da República, a elevação do Amazonas à categoria de província, que se comemora amanhã, proclamação da República dia 7, feriado prolongado, Pelegrini, tem Fecane em Itacoatiara, muita movimentação na M10 e também na M70. A ponte Rio Negro também deverá estar recebendo muitos carros. O tráfego deverá ser enorme aí na ponte Rio Negro, nessa travessia, não, Pelegrini? É verdade, Paulo. O feriado da Semana da Pátria, até nós comentávamos isso na semana passada, é o feriado onde movimenta o maior número de veículos para aquela área ali de Manacapuru, Novairão, Iranduba e etc. Eu lembro que no tempo da balsa eu colhia as informações lá com todo aquele pessoal lá da balsa, com o Márcio Gonçalves, com o Cláudio, etc. E naquela época eles já me diziam que o feriado da Semana da Pátria supera o Carnaval, supera o feriado também do Natal, do Ano Novo. É o feriado onde as pessoas mais procuram aquela estrada, né? Isso aí é o que diziam os números da época, e com certeza esse ano não vai ser diferente, Paulo. A movimentação vai ser muito grande naquela área ali da ponte, bem como também na rodoviária, as pessoas procurando outros municípios, e ônibus extras são colocados à disposição da população. O que se espera mais uma vez, Paulo, é que isso venha a acontecer aí, que a movimentação seja bastante grande, tanto na rodoviária, quanto também na barreira ali da M010 e da BR-174. Vamos torcer só que não tenhamos acidentes graves durante esta semana, que teremos aí feriado prolongado. Ontem o companheiro J. Rai informava sobre o choque de uma lancha com um barco de madeira lá no Lago do Catalão, quando Rony Alves Martins, de 38 anos, desapareceu. O corpo dele ainda não foi encontrado, Pelegrini. Tivemos outro afogamento. Onde foi, Pelegrini? Esse, Paulo, foi no Rio Piranha, lá no município de Urucurituba, né? Esse rapaz se afogou, ainda foi encontrado com vida, Paulo. Entretanto, foi levado para o município de Itacoatiara. Lá em Itacoatiara ele foi atendido, foi medicado e veio para Manaus. Aqui, de tudo foi feito para salvar a vida do rapaz, que tinha apenas 18 anos de idade, mas ele acabou morrendo ao dar entrada no pronto-socorro. Foi lá no Rio Piranha, Paulo. Ele tinha apenas 18 anos de idade. Daqui a pouco o Pelegrini vai destacar no noticiário policial acidentes envolvendo motocicletas com 3 mortes. Nos chama a atenção, Pelegrini, esse homem que trafegava em alta velocidade, que colidiu agora de madrugada com um poste, não é isso? Pois é, foi ali na Max Teixeira, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, bem na entrada do conjunto Manoa. Um cidadão em alta velocidade na sua moto acabou perdendo o controle da máquina e colidiu de frente, assim, sabe, de cheio com o poste. Morreu na hora. Instituto Médico Legal acabou de fazer a remoção, o Departamento de Perícia Técnica e Científica, a equipe do Dr. Jefferson Mendes esteve no local também. Os procedimentos de perícia foram feitos. Esse homem que ainda não foi identificado, Paulo Guerra, e morreu nessa madrugada no violento choque entre uma moto e um poste. Pelegrini, até daqui a pouco, quando você vai voltar contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. E só para encerrar, Pelegrini, muita movimentação nos prontos-socorros, não?
Não, Paulo, até que não, né? Nós não passamos daquele número que faz parte ali do cotidiano. Claro que no final de semana sobe um pouquinho, mas nada que viesse a assustar. O que chamou mesmo a atenção também, Paulo, é o grande número de pessoas feridas aí por acidente de trânsito, sobretudo por motocicletas. Mas como aparece, como dá entrada todos os dias, Paulo Guerra, pessoas feridas. E no final de semana, ainda pior. O que tem de gente mutilada por acidente de moto não é brincadeira. Pessoas que ficam 4, 5 meses internadas por causa aí de fraturas por todo o corpo devido ao acidente de moto. Para quem anda de motocicleta, Paulo Guerra, todo cuidado é pouco, meu chefe. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. 5h55 em Manaus. Moradores do Jardim Mauá, onde está localizada a creche municipal Manuel Otávio, estão pedindo providências à Secretaria Municipal de Educação, no sentido de que providencie o conserto ou a troca dos aparelhos de ar-condicionado daquela creche. Segundo os reclamantes, há pelo menos 3 semanas que as crianças estão sendo liberadas mais cedo, porque o calor é muito forte e as crianças passam mal. Além das salas de aula e de recreação das crianças, a secretaria e a enfermagem também enfrentam o mesmo problema. Realizada a segunda operação tapa-buracos deste ano na rodovia Carlos Braga. Quem tem os detalhes é J. Rai. A Prefeitura de Iranduba realizou neste fim de semana a segunda operação tapa-buracos de 2017 na rodovia Carlos Braga, que liga a sede do município à rodovia AM 070. O prefeito Francisco Gomes acompanhou de perto o trabalho, que se estendeu até o início da noite de sábado. De acordo com o coordenador da operação, Dariomar Carneiro, foram utilizadas 20 toneladas de asfalto. Outras 20 toneladas do produto vão chegar a Iranduba na manhã de hoje para o prosseguimento dos trabalhos. O prefeito Chico Doido anunciou que o tapa-buracos vai se estender pelo centro e bairros da cidade, já que a maioria das ruas está em precárias condições, completamente esburacadas. Chico Doido, uma das principais lideranças políticas de Iranduba que apoiaram a candidatura do governador eleito Amazonino Mendes, disse estar otimista em relação ao governo vindouro, que começa no mês que vem. Eu espero que o governador olhe para nosso município, um município carente. Eu tenho certeza que o nosso governador é um cidadão humano e eu tenho certeza que ele vai dar sim o apoio necessário para o município de Iranduba. Tudo que eu posso fazer para o vereador eu tenho feito, só que eu não posso fazer mais do que eu posso. Bem, Paulo Guerra, agora que os buracos da rodovia Carlos Braga estão tapados, uma sugestão para quem mora em Manaus e nos demais municípios vizinhos. Hoje, às 22 horas, tem show do grupo Raça Negra, no estádio Tenente Álvaro Maranhão, aqui em Iranduba. É só juntar a turma e curtir a noite que antecede o feriado em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h58 em Manaus. Gostaria só de saber qual é a motivação do Raça Negra lá em Iranduba. Em decorrência da chuva de ontem à tarde, com fortes ventos e que causou problemas no conjunto Viver Melhor quando casas e comércios foram destelhados e fios de alta tensão caíram nas ruas, a informação de que os moradores do conjunto Viver Melhor estão sem energia elétrica desde a ocorrência de ontem à tarde. E estão pedindo providências e agilidade por parte da Manaus Energia. No feriado de 5 de setembro, o mutirão do bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte, promove o segundo festão cultural. A programação inclui shows musicais, sorteios de brindes e aula de zumba. O evento iniciará às 18 horas e tem o apoio da Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento Manaus Curte. O festão será realizado na rua Itaitê, entre as ruas 27 e Circular 2. As inscrições para o novo processo seletivo público da Petrobras estão abertas até esta segunda-feira. Serão preenchidas 159 vagas com formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior em diversas cidades do Brasil. Há postos de trabalho nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas,
e Amazonas. Essas vagas vão atender a demanda por pessoal das novas unidades de produção no pré-sal da Bacia de Santos e complementar um processo de mobilidade interna que já está em curso. As inscrições são realizadas somente pelo site da Fundação Sesgran Rio, no www.sesgranrio.org.br. O valor é de R$67 para o cargo de nível superior e R$47 para os de nível médio. As provas objetivas estão agendadas para o dia 1º de outubro. O governador Davi Almeida participou ontem da feira agropecuária no município de Apuí, onde visitou a feira do produtor montada pela Agência de Desenvolvimento do Estado em parceria com a prefeitura. O espaço beneficia aproximadamente 70 produtores rurais. O 32º Festival da Canção de Itacoatiara, o FECAN 2017, está cheio de atrações para quem for de 6 a 9 de setembro para a Velha Serpa. O local é o Centro de Eventos Vereadora Juracema Holanda e um mix de artistas estão confirmados pela Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus, a IRMA, que organiza a festa para se apresentarem em paralelo, claro, ao evento que escolherá a melhor música do festival. No dia 6 de setembro, a atração nacional confirmada é Vanderlei Andrade com seu pop brega rock. No dia seguinte é ver do sertanejo de Eduardo Dornelas e do pagode de Júnior Rodrigues. No dia 8 de setembro, quem entra em cena é Vanessa Camargo. Um total de 30 músicas estão classificadas para o FECAN deste ano. A cultura dos 4 continentes está em exposição em Manaus por meio da Mundial Arte, Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração, que está sendo realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, de 15 às 22 horas e até o próximo dia 10. O evento conta com expositores de locais como Guatemala, Turquia, Bali, África do Sul, Indonésia, Paquistão, China, Emirados Árabes, Índia, além do riquíssimo e exótico artesanato amazônico e de outras cidades brasileiras. Os artistas regionais Lucilene Castro, Cátia Maria, Zezinho Correia, Josenor Rocha, Márcia Siqueira, Ellen Mendonça e Kathleen Nascimento se apresentam no dia 6 de outubro com o Concerto Amazônico no Teatro Amazonas. O show tem o objetivo de arrecadar fundos para pacientes portadores de doenças no sangue. O recurso arrecadado com as vendas de ingressos serão doado pelo Sindicato dos Músicos à Fundação de Apoio ao Hemoan Sangue Nativo, responsável pelas ações de captação de recursos para o Hemoan. As obras do Anel Viário Sul, trecho compreendido entre a Avenida Torquato Tapajós até a Ponte do Tarumã, na zona oeste de Manaus, foram retomadas pelo governo do estado. A obra, que estava paralisada desde março de 2016 devido à ausência de repasse de recursos do governo federal, reiniciou no início deste mês para a execução dos serviços de drenagem, terraplenagem e revestimento asfáltico. Essa etapa faz parte do conjunto de obras viárias do Anel Sul, que terá 8,3 quilômetros de vias duplicadas entre a Avenida Santos Dumont e o Complexo José Henriques, no entroncamento com a Torquato Tapajós. A obra total está orçada em 81,1 milhões, com prazo de conclusão no segundo semestre de 2018. Os bens do governador Cassado José Melo do PROS no valor de R$1.056.408 e mais 6 centavos foram bloqueados na última sexta-feira pela Primeira Vara Federal de Manaus. A decisão é assinada pelo juiz Lincoln Rossi Vigini, que manda bloquear também ativos financeiros de igual valor. O bloqueio atende a uma ação civil pública do Ministério Público Federal no Amazonas de outubro de 2016, movida contra o então governador diante do abandono do prédio da Santa Casa de Misericórdia no Centro Histórico de Manaus, fechado há mais de uma década. O presidente da JUSEA, a Junta Comercial do Estado do Amazonas, Carlos Souza, do PSD, primeiro suplente da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente 1 da eleição 2014, assume cadeira na Câmara dos Deputados nesta semana, no lugar do deputado federal Arthur Bisneto, do PSDB. O tucano foi nomeado na última sexta-feira chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus pelo prefeito Arthur Neto, do PSDB, e por conta disso vai ter que se licenciar do mandato. Além de assumir a suplência, Carlos Souza, que estava fora da política desde 2014, quando não se reelegeu deputado federal, vai trocar de partido e se filiar ao PSDB. O Papa Francisco aproveitará sua visita na semana que vem à cidade colombiana de Vila Vicêncio para lançar um apelo em favor da preservação e da proteção da Amazônia, assegurou Guzmán Carriquiri, da Pontifícia Comissão para a América Latina. O Papa não vai deixar de falar da Amazônia, ainda mais em Vila Vicêncio, com o horizonte em Los Llanos e toda a região amazônica. Os ensinamentos da sua encíclica Laudato Si
estarão presentes ali, adiantou o professor uruguaio Carriquiri, primeiro laico a ocupar a vice-presidência de uma comissão pontifícia. 6:10 em Manaus. Os desfiles da Semana da Pátria causarão mudanças no trânsito de Manaus nos dias 5 e 7 de setembro, datas em que se comemoram a elevação do Amazonas à categoria de província e a independência do Brasil, respectivamente. Nesta terça-feira, a Avenida Belmiro Vianês e a Alameda do Samba serão interditadas a partir das 14 horas para o desfile estudantil. A Avenida Pedro Teixeira será interditada no trecho entre a Avenida Constantino Neri e a Rua Francisco Orellana. A Avenida Lores Cordovil vai ser interditada no trecho entre a Avenida Constantino Neri e a Rua Vivaldo Lima, próximo ao SPA do Alvorada. O acesso à área de estacionamento do Sambódromo será realizado exclusivamente pela Avenida Pedro Teixeira, sentido Dom Pedro Constantino Neri, através da Alameda do Samba. A coordenação do desfile fará a triagem dos veículos autorizados a estacionar. A Avenida Constantino Neri não será interditada. O acesso para os bairros das zonas Oeste e Centro-Oeste será feito pela Avenida Teomário Pinto, o prolongamento da Darcy Vargas, ou pela Avenida Desembargador João Machado, antiga Estrada dos Franceses. O acesso ou saída do conjunto de flores ao lado da Ambev será feito pela Avenida Constantino Neri, com saída também pela Lores Cordovil. A Travessa Pedro Teixeira, ao lado da Delegacia Geral, vai ser interditada a partir das 10 horas. O acesso dos moradores será realizado exclusivamente pela Avenida Constantino Neri. O desfile militar do 7 de setembro será realizado na quinta-feira, dia 7, a partir das 8 horas da manhã. As intervenções no trânsito serão iniciadas às 5 horas. A Avenida Constantino Neri será interditada em ambos os sentidos entre a Rua João Valério e o Viaduto de Flores. A Avenida Pedro Teixeira ficará bloqueada entre a Avenida Dom Pedro e a Avenida Djalma Batista. A Rua Lores Cordovil será interditada no trecho entre o SPA do Alvorada e a Constantino Neri. O acesso à área de estacionamento do Sambódromo será realizado exclusivamente pela Avenida Pedro Teixeira, sentido Dom Pedro Constantino Neri. A coordenação do desfile também fará a triagem dos veículos autorizados a estacionar. Os veículos que circulam na Avenida Constantino Neri em direção ao bairro serão desviados e quem vem da Torquato Tapajós em direção ao centro será desviado para a Avenida Mário Ipiranga. A Travessa Pedro Teixeira, ao lado da Delegacia Geral, vai ser interditada a partir das 10 horas até o término do desfile do dia 7. O acesso dos moradores será realizado exclusivamente pela Avenida Constantino Neri. As linhas de ônibus que atendem o entorno do Sambódromo terão reforço de frota na manhã do dia 7 de setembro para atender usuários que irão acompanhar as comemorações da Semana da Pátria em virtude dos desfiles cívico, escolar e militar nos dias 5 e 7. Os shoppings e lojas do centro de Manaus devem ter horário diferenciado durante os feriados da elevação do Amazonas à categoria de província e da independência do Brasil, amanhã e no dia 7, no chamado centro de Manaus, neste dia 5, o comércio estará aberto de 9 às 13 horas e no dia 7, no mesmo horário. Na maioria dos shoppings, suas praças de alimentação estarão abertas a partir das 11 horas e as lojas funcionarão de 14 às 22 horas. Polícia. Vamos ao balanço dos acontecimentos do final de semana e as primeiras notícias de hoje. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora. Vamos começando a falar agora sobre pronto-socorro. Pronto-socorro 28 de agosto, plantão muito tranquilo durante todo o final de semana na cidade. Muitas pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito, principalmente queda de moto. A movimentação foi considerada tranquila no 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, uma movimentação também tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. 2 homens começaram uma briga após descerem de um ônibus. Um ficou se arengando com o outro, Paulo Guerra, não se sabe ainda o motivo. Os dois desceram do coletivo e começaram a brigar. Peia comeu, isso aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, proximidade do pronto-socorro João Lúcio, onde os dois foram atendidos. Foi peia para um lado, peia para o outro, e os 2 homens deram entrada e depois foram à delegacia prestar esclarecimentos.
Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma mulher de 28 anos de idade deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Ela dava entrada por volta de 16 horas e 28 minutos e o estado dela naquele momento era considerado grave. Logo após ser atendida, ser muito bem atendida, passar por exames no pronto-socorro João Lúcio, essa mulher está ainda internada, porém não corre mais risco de morte graças aos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, 4 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito, 3 pessoas deram entrada vítimas de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, um outro homem deu entrada com vários tiros espalhados pelo corpo, já passou por cirurgia e nesse momento está internado em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo, além de uma pessoa também que deu entrada vítima de mordida de cachorro, foi um ataque animal, ele foi mordido por um Rottweiler e deu entrada por volta de 19 horas e 30 minutos no pronto-socorro Platão Araújo. Uma outra pessoa deu entrada vítima de briga, aconteceu em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira. Um dos homens se desentendeu com o outro que estava numa outra mesa. Era conversa pra cá, conversa pra lá, a gelada passando, o litrão passando de lá pra cá, daqui para lá, quando de repente houve uma discussão, houve um desentendimento e um deles puxou uma faca. O que estava armado com a faca acabou recebendo várias pauladas e não conseguiu ferir o seu oponente. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira, era por volta de 21 horas da noite de ontem. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Agentes da Humanizare tinham um esquema para entregar celulares a preso, afirma a Secretaria de Administração Penitenciária ao comando do Coronel Cleiton Coelho. Um esquema montado para entregar aparelhos celulares para internos na unidade prisional do Puraquequara foi desmontado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O esquema foi descoberto quando um agente da Humanizare e o Alex Alves Monteiro foi flagrado tentando entrar com 11 celulares e a quantia de R$300 em espécie. Os celulares foram apreendidos, a SEAP vem fazendo esse monitoramento, vem tentando descobrir como é que entra tanto celular. Todo mundo já sabe que é negócio de corrupção, tem agente no meio. E depois dessa investigação, aí também foram à casa de um outro agente penitenciário, lá encontraram mais coisas, inclusive uma arma de fogo. Tá aí um grande trabalho da SEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, ao comando do Coronel Cleiton Coelho. Tá aí 11 celulares que iam entrar pelas mãos de um agente penitenciário da Humanizare. Esse esquema foi descoberto, desbaratado pelo Coronel Cleiton Coelho. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, através dos policiais da 10ª SICOM, recuperaram um veículo e prenderam um suspeito na zona oeste da cidade. Grande ação dos policiais da 10ª SICOM. A Polícia Militar, mais uma vez, através do CPA Sul, apreendeu um menor. Ele estava com droga, ele estava vendendo esse tipo de droga, estava com escândalo, estava com tudo quanto é tipo de porcaria. Ele tem 17 anos de idade, ele foi preso lá na área do bairro de São Francisco. Ele estava também com pedras de ouro. Está aí mais uma grande ação da Polícia Militar ali na área do bairro de São Francisco. Está cheio de mau elemento ali no bairro de São Francisco. Tem mau elemento novo, tem mau elemento velho, tem mau elemento de tudo quanto é jeito ali na área do bairro de São Francisco. E mais de polícia. Os policiais da 1ª SICOM, os policiais através da 1ª SICOM prenderam um homem que estava vendendo droga
grande ação aí dos policiais da primeira SECOM e mais da Polícia Militar. A Polícia Militar, através da Força Tática, detiveram um foragido de justiça na zona oeste da cidade. Ontem, em meio à chuva, estava andando pela rua, estava de bobeira, e a polícia, mais uma vez, em grande ação, conseguiu prender um bandido. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, um homem de 28 anos de idade vinha pilotando em alta velocidade seu cavalo do cão. Ele estava no ramal do Branco, no quilômetro 128 da BR, aliás, da M010. Ele estava em alta velocidade, estava aparecendo para as meninas lá do interior. Era passava uma marcha, passava outra em altíssima velocidade. Quando chegou perto de uma curva, ele perdeu o controle da máquina e atingiu uma cerca de arame farpado. Foi uma violenta queda. A motocicleta ainda passou por cima da vítima. Ele morreu todo engatado na cerca de arame farpado lá no ramal do Branco, no quilômetro 128 da M010. Outra morte no asfalto, outra morte causada por um acidente de trânsito, dessa vez uma colisão entre duas motos, aconteceu na estrada Manuel Urbano, e a jovem Michele dos Santos acabou morrendo na hora. A Michele tinha apenas 18 anos de idade. Não é a primeira vez que acontece acidente de trânsito envolvendo garotas, envolvendo jovens na Manuel Urbano, né? Eu lembro de uma onde morreram uma vez duas jovens também que colidiram de frente com uma Hilux, e dessa vez aqui foi uma garota de 18 anos que acabou perdendo a vida num choque entre duas motos na Manuel Urbano. Um rapaz de 18 anos morreu afogado no Rio Piranha, no município de Urucurituba. Ele foi encontrado ainda com vida e foi levado a um pronto-socorro no município de Itacoatiara. De lá veio transferido para Manaus. Aqui de tudo foi feito para salvar o jovem, mas infelizmente ele acabou morrendo, e o fato deu-se lá no município de Urucurituba. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Madrugada de hoje, na Avenida Max Teixeira, um homem morreu vítima de acidente de trânsito. E tudo aconteceu assim. Madrugada de hoje, por volta de 5 horas da manhã, o céu estava estrelado, estava tudo tranquilo. O nosso chefe de jornalismo, Paulo Guerra, nesse momento estava colhendo as melhores informações, com aquele humor que lhe era peculiar. Ele dizia: Eduardo, cuida logo nisso aí, meu irmão, cuida, Paulo, cuida, Eduardo, cuida que o jornal já vai começar. Todo brabo da voz grossa, nesse mesmo momento em que o Paulo Guerra preparava o Jornal da Manhã, um homem em alta velocidade na Avenida Max Teixeira perdeu o controle de sua moto. Ele derrapou no asfalto e colidiu de frente. Ele bateu de cabeça em um poste localizado na Max Teixeira, nas proximidades da entrada do Manoa. O homem, após o impacto, após bater com a cabeça no poste, não resistiu aos ferimentos e morreu com uma lapada, morreu dando de cabeça no poste lá na entrada do Manoa, na Avenida Max Teixeira. O Departamento de Perícia Técnica e Científica do Amazonas, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, esteve no local. Os primeiros procedimentos de perícia já foram feitos.
O carro-tumba do Instituto Médico Legal, com seus profissionais, já recolheram o corpo que se encontra na pedra do IML. Neste exato momento, não se sabe ainda a identidade oficial desse homem que morreu nesse gravíssimo acidente de trânsito ocorrido nessa madrugada na Avenida Max Teixeira, em frente à entrada do Manoa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. Paulo Guerra nos chega a informação nesse momento em uma briga de bar. Em uma briga em um bar localizado no conjunto Nova Cidade, um homem apanhou a lapadas de teçado e deu entrada no pronto-socorro. Ele estava bêbado, não conseguia nem andar direito, estava trançando as pernas após levar as 4 lapadas de teçado na costa. Não foi com a lâmina não, foi só com a costa do teçado. Tiraram a camisa dele e deram 4 lapadas de teçado. Segundo as informações, após a quarta, na primeira ele não conseguia nem andar, estava embriagado. Na quarta, ele saiu correndo pela Avenida Nepal e até agora a noia não voltou. Pense, 4 lapadas de teçado na costa. Isso aconteceu no conjunto Nova Cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Londrina garantiu vaga na final da Primeira Liga após reação espetacular contra o Cruzeiro ontem no Estádio do Café. Em desvantagem por 2-0, o Tubarão conseguiu empate no último minuto do tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, o anfitrião levou a melhor por 3-1. A decisão será contra o Atlético Mineiro, dia 8 de outubro, domingo às 19h30. Por terem feito a melhor campanha na competição, os paranaenses ganharam o direito de disputar o jogo único contra o Galo lá em Londrina. Os jogos desse domingo: eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Gibraltar 0, Bósnia e Hercegovina 4. Letônia 0, Suíça 3. Grécia 1, Bélgica 2. Hungria 0, Portugal 1. França 0, Luxemburgo também 0. Belarus 0, Suécia 4. Holanda 3, Bulgária 1. Estônia 1, Chipre 0. Os jogos de hoje: às 13 horas, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, jogam Armênia e Dinamarca. Às 14 horas, Inglaterra e Eslováquia. E ainda Camarões e Nigéria. Às 15h45, Inglaterra e Eslováquia. Irlanda do Norte e República Tcheca. E Polônia e Cazaquistão. A chegada da seleção brasileira a Barranquilha, na Colômbia, na madrugada de hoje foi tumultuada. Centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao hotel e alguns tentaram invadir a área cercada por grades. Os seguranças da CBF e a polícia local tiveram trabalho para conter fãs eufóricos. Apesar de alguns brasileiros, a enorme maioria era colombiana, admiradores do futebol brasileiro e dos jogadores dos grandes clubes da Europa. Camisas de Neymar do Barcelona e do PSG e de Felipe Coutinho do Liverpool eram vistas na pequena multidão. O Brasil joga amanhã contra os colombianos. 6h32 em Manaus. Últimas notícias. 10 integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências foram mortos em um confronto com policiais civis na região do Morumbi, bairro Nobre da Zona Sul de São Paulo, ontem à noite. Os criminosos estavam armados com fuzis e eram monitorados pela polícia, foram interceptados e todos morreram. Nenhum policial se feriu. Grande trabalho da polícia. A Petrobras informou neste domingo que assinou em Pequim um memorando de entendimento com o Banco de Desenvolvimento Chinês, com possibilidade de diversas cooperações futuras. O acordo deve permitir à estatal encontrar opções de financiamento na China. A disputa do PMDB com o DEM por dissidentes pode fragilizar a base aliada do presidente Michel Temer do PMDB, num momento delicado em que ele deve ser alvo de uma segunda denúncia. A expectativa do meio político é que uma nova denúncia seja apresentada pela PGR, Procuradoria-Geral da República, antes de Rodrigo Janot deixar a chefia do órgão em 17 de setembro. O Planalto depende de apoio da Câmara para barrar a segunda denúncia da PGR e aprovar matérias de interesse do governo, como a revisão da meta fiscal.
Tanto o PMDB quanto o DEM correm atrás de políticos que nos últimos meses, em meio à crise desencadeada pela delação premiada da JBS, se desentenderam com seus partidos e querem mudar de legenda. Há também uma movimentação de olho nas eleições de 2018, inclusive com nomes viáveis a se candidatarem ao Palácio do Planalto. 6h38 em Manaus. A Câmara dos Deputados está discutindo a proposta de emenda constitucional que pode estender o tempo de licença maternidade para mães de bebês prematuros. De acordo com a proposta, o tempo de internação do bebê até a alta hospitalar deve ser acrescido à licença de 120 dias da mãe. Até que limita, no entanto, o tempo total do benefício a 240 dias. Atualmente, as mães de bebês que nascem prematuros têm licença maternidade de 120 dias ou de 4 meses, contados a partir do momento do nascimento. Como muitos prematuros ficam meses internados em unidade de terapia intensiva, as UTIs, as mães acabam passando pouco ou nenhum tempo com as crianças em casa depois de sair do hospital. Mesmo em pagamentos de palestras a ministros dos tribunais superiores são segredos bem guardados em Brasília, com a ajuda da CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que deixou uma porta aberta para potenciais conflitos de interesses. Os magistrados não são obrigados a informar publicamente se receberam de empresa ou órgão público para proferir palestras. No ano passado, o CNJ baixou a portaria que orienta os juízes a divulgarem suas palestras, mas se não houve remuneração pelas apresentações. Apenas 20 ministros responderam que não fizeram palestras pagas. Uma ministra admitiu pagamento simbólico. No Supremo Tribunal Federal, só 4 dos 11 ministros se manifestaram. Todos disseram que não receberam por palestras. Carmen Lúcia, presidente do tribunal, Celso Melo, o decano da corte, Rosa Weber e Edson Fachin, o relator da Lava Jato. Preferiram não se pronunciar por motivos óbvios Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. 6h41 em Manaus. Temos outras informações das ruas da cidade com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, um acidente de trânsito agora há pouco. Não tem vítima ferida, Paulo Guerra, mas está causando grande transtorno ao trânsito. É a Avenida Constantino Neri, no sentido de quem vem do centro para o bairro, bem em frente ali a rodoviária, aquele posto de gasolina. Uma carreta impressão Celta e está completamente travado o trânsito para quem vai fazer aquele retorno ali da Constantino Neri para a Djalma Batista, ali, completamente engarrafado em frente à rodoviária Constantino Neri, no sentido de quem vem do centro para o bairro. Paulo Guerra. 6h41 em Manaus. Mesmo com o feriado de 7 de setembro, na quinta-feira, o Congresso Nacional tentará votar nesta semana a proposta de reforma política e o projeto de revisão da meta fiscal deste ano e de 2018. A frequência de parlamentares, contudo, costuma cair nas semanas em que há feriados, o que dificulta as votações de projetos mais polêmicos e que exigem maior número de deputados no plenário. Com a semana mais curta por conta do feriado da próxima quinta-feira, o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, André Fufuca, do PP do Maranhão, decidiu iniciar os trabalhos dessa semana já nesta segunda-feira, convocando sessão deliberativa. Normalmente as votações do plenário da casa ocorrem às terças, quartas e quintas-feiras. Além de tentar aprovar pontos da reforma política constantes da proposta de emenda à Constituição PEC 282/16, Fufuca também pretende retomar a votação do projeto do governo que prevê déficit de 159 bilhões nas contas públicas em 2017 e em 2018 e análise da medida provisória 783/17, que institui um novo programa de regularização tributária. O tradicional Brazilian Day reuniu neste domingo mais de 1 milhão de pessoas no centro de Nova York, segundo organizadores do evento. Foi a 33ª edição da festa que atrai todos os anos brasileiros residentes nos Estados Unidos. O governador do Texas afirmou neste domingo que os danos do furacão Harvey ultrapassariam os estragos dos furacões Katrina e Sandy, provavelmente alcançando 150 bilhões de dólares, 180 bilhões de dólares. O Harvey chegou até
Inglaterra em 25 de agosto como um furacão mais poderoso a atingir o Texas em 50 anos, matou um número estimado de 47 pessoas e desalojou mais de 1 milhão após causar destroços em uma área que se estende por mais de 480 quilômetros. 6:43. A Rússia exigiu que os Estados Unidos revoguem sua decisão de fechar os edifícios diplomáticos, indicando que, do contrário, Washington seria o único responsável pela deterioração das relações entre os dois países. O mundo continua atento às ações da Coreia do Norte, que no final de semana realizou seu mais potente teste nuclear até agora, com uma bomba de hidrogênio. Os Estados Unidos prometeram uma ação esmagadora se Kim Jong-un atacar. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir punições à Coreia do Norte. Entre mentes, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul informava hoje que a vizinha Coreia do Norte prepara novo lançamento de míssil após o teste nuclear com uma bomba de hidrogênio no domingo. Nós continuamos a ver sinais de um possível novo lançamento de míssil, inclusive um míssil balístico de alcance intercontinental, afirmou o ministro Chang Kyung-soo, de acordo com a TV britânica BBC. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul planejam posicionar um porta-aviões nuclear, vários bombardeiros e outros equipamentos estratégicos na Península Coreana em resposta ao último teste nuclear da Coreia do Norte, informou nesta segunda-feira o Ministério da Defesa sul-coreano. O exército do país realizará, além disso, este mês manobras com fogo real, da qual participarão caças F-15K equipados com mísseis de ar-terra Taurus, segundo informação do Ministério sul-coreano no seu relatório à Assembleia Nacional, ao Parlamento, publicado pela agência local Yonhap. Levantamento feito pelo G1 mostra que se a cláusula de barreira em discussão na Câmara estivesse em vigor nas eleições de 2014, 14 partidos teriam perdido acesso ao fundo partidário e ao tempo na televisão. A proposta da cláusula de barreira ganha espaço nas discussões da reforma política, diante da falta de consenso no Congresso em torno de outros temas, como a criação de um fundo para bancar campanhas com dinheiro público. O texto que pode ser votado nesta semana estabelece uma exigência de desempenho mínimo nas urnas para que uma legenda tenha acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Os critérios vão aumentando aos poucos entre as eleições de 2018 e 2030. Entre os partidos que teriam sido afetados caso a regra estivesse valendo na última eleição, 6 têm atualmente representantes na Câmara: PEN, PHS, PRP, PSL, PTdoB e Podemos. As irregularidades delatadas por executivos das construtoras brasileiras nos contratos com o setor público no exterior levaram a Operação Lava Jato para outros países. Para investigar as denúncias do Brasil e outros 48 países já fizeram 291 pedidos de cooperação internacional desde 2014. Há, no entanto, entraves para a formação de equipes conjuntas multinacionais de investigação. O maior volume de pedidos parte dos procuradores brasileiros. Ao todo, eles solicitaram 172 medidas em 38 países. Na direção oposta, o Brasil recebeu 119 pedidos de 29 países que buscam auxílio para apurar as denúncias. Além do Brasil, há outros 11 países em que a Odebrecht admite ter pago propina para funcionários do governo, políticos e outras autoridades, com o objetivo de obter contratos ou benefícios em obras de acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A crise de imagem que abalou o Odebrecht em meio às investigações da Operação Lava Jato atingiu em cheio seus negócios no exterior. A companhia teve projetos cancelados em países como Colômbia, Panamá e México. Com menos obras, a Odebrecht reduziu sua equipe e seu faturamento encolheu em 2016. O presidente da China, Xi Jinping, deu nesta segunda-feira as boas-vindas aos 4 líderes dos países emergentes que, junto com a China, formam o bloco dos BRICS, com uma cerimônia no Centro Internacional de Convenções na cidade costeira de Xiamen. As comitivas presidenciais chegaram ao moderno edifício, localizado no litoral chinês mais próximo à ilha rebelde de Taiwan, através de uma estrada junto a uma praia que, por razões de segurança, foi fechada ao público. O primeiro a chegar a percorrer o longo tapete vermelho do centro de convenções foi o presidente Michel Temer, seguido do seu colega da África do Sul, Jacob Zuma, do premier indiano Narendra Modi e do presidente russo Vladimir Putin. 6:48. O presidente chinês Xi Jinping anunciou hoje, durante a sessão de abertura da 9ª cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo formado pelo Brasil, pela Rússia, Índia, China e África do Sul, na cidade chinesa de Xiamen,
que o país asiático vai lançar um plano de cooperação econômica de 500 milhões de yuans, cerca de 250 milhões de reais, para facilitação do comércio e dos investimentos intrabloco. Anfitrião do encontro de alto nível, o presidente chinês disse que há grande potencial para aprofundamento da cooperação entre os 5 países. Ele destacou que dos 197 bilhões de dólares dos investimentos externos feitos pelos 5 membros do ano passado, apenas 5,7% foram destinados aos países do BRICS. Para reforçar o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, Xi Jinping também informou que vai destinar mais 4 bilhões de dólares para a instituição multilateral que financia projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros. O presidente lembrou da importância do grupo para manter a paz mundial e garantir uma ordem global com mais equidade. O BRICS é importante para falar como voz única com o fim de promover um ambiente de paz internacional, uma globalização inclusiva e para reduzir o protecionismo, disse. E ao discursar nesta segunda-feira, na abertura da nona cúpula dos chefes de Estado e de governo do BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o presidente Michel Temer voltou a defender a proposta brasileira de criação do Fórum de Inteligência do BRICS para combate ao terrorismo. Não podemos nos acomodar diante da persistente ameaça do terrorismo, a qual nenhum dos nossos países está imune. Esse é tema que exige de todos ação crescentemente coordenada. Permito-me aqui retomar a proposta brasileira de criação do Fórum de Inteligência dos BRICS. Seria contribuição adicional para nossos esforços concentrados de prevenção de atos terroristas, disse ele. Temer também destacou a necessidade de criação de um mecanismo de troca de informações entre as agências de inteligência dos 5 membros do grupo. Em um mundo cada vez mais interconectado, é fundamental unir esforços para enfrentar desafios que transcendem fronteiras, acrescentou Michel Temer. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Teste nuclear da Coreia do Norte é desestabilizador, afirma a ONU. Folha de São Paulo. Juiz paulista determina prisão preventiva de suspeito de estupros em ônibus. O Estado de São Paulo. Motorista que atropelou e matou ciclista é liberado e vai responder em liberdade. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Reforma trabalhista deve garantir a criação de até 1,2 milhão de vagas, garante a Fundação Getúlio Vargas. Valor econômico. Joesley chama Temer de ladrão e que envergonha os brasileiros. Estado de Minas. Sobe para 3 o número de mortos de explosão em usina da Gerdau. Jornal do Comércio no Recife. Temer pede suspensão de nova denúncia até que a STF julgue suspeição de Janot. Fortaleza Diário do Nordeste. Movimentação de quadrilha presa no Ceará ultrapassa R$1 bilhão. 0h Porto Alegre. Incêndio atinge unidade de plásticos da Marco Polo em Caxias. Edições impressas locais. A crítica. TV melhor. Chuva e destruição. Em tempo. Tempestade de verão provoca destruição. Agora. Policial militar reage a assalto e mata adolescente de 17 anos. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Carlos Luiz Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.